Olá, estudantes! Considerando que o plágio e o autoplágio são prejudiciais e precisam ser evitados em trabalhos acadêmicos, nessa videoaula nós estudaremos as citações como um meio para se evitar o plágio. Inicialmente é preciso você considerar que existem diferentes formas de se realizar citações e referências, de acordo com o que as universidades e as revistas adotam. Bom, na Unijuí nós utilizamos as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, por serem as mais utilizadas nas instituições brasileiras e por isso que você aprenderá a fazer citações nesse formato. Tá? Você já possivelmente escutou alguém falar como disse fulano, como disse ciclano e fazer a referência a uma ideia. Bom, essa é uma forma de evitar o plágio, de dar os créditos a alguém. Tá? Em linhas gerais, existem 4 formas de se realizar citações. A citação direta, uma citação direta longa, quando essa citação, o trecho tem mais de 3 linhas, uma citação indireta e a citação de citação. Pois bem, a citação direta ela é a transcrição textual, tal qual, de uma obra. Tá? Ocorre quando se escreve ou se utiliza exatamente as mesmas palavras, de um determinado trecho. Talvez você já tenha escutado a expressão ipsis literis, que quer dizer exatamente a mesma coisa, sem modificar. E nesse tipo de citação, a gente mantém o parágrafo com espaçamento 1,5, a citação aparece entre aspas, a fonte é tamanho 12, indica-se o nome do autor, o ano e o número da página da qual esse trecho foi retirado. Quando essa citação, indiferente, o nome do autor pode aparecer antes ou pode aparecer após. Tá? Quando essa citação, a citação direta, você digita no seu trabalho no Word e ela fica com mais de 3 linhas, ela vai ser uma citação direta longa. Tá? Então, quando isso acontece, mantém a mesma estrutura da citação direta curta, no entanto, é preciso destacar um parágrafo, com destaque a 4 centímetros da margem esquerda, e, portanto, ela fica separada do parágrafo anterior. A letra precisa ser menor do que 12, portanto, a letra fica tamanho 11 ou tamanho 10. Não aparecem aspas na citação direta e ainda o espaçamento é simples, espaçamento 1,5. Além de não ter aspas na citação longa, então ele é substituído, ele no início fica sem aspas, no início e ao final, e se tiver uma palavra com aspas duplas, ela é substituída por aspas simples. Nas citações diretas, quando a gente não utiliza um determinado trecho do início, do meio ou final da citação, nós precisamos utilizar o termo de supressão, que é um colchetes com os 3 pontinhos, com as reticências. E, fundamentalmente, é importante considerar que, quando a gente faz um destaque numa palavra de citação direta, por exemplo, deixando em negrito algo que nós queremos chamar a atenção, a gente precisa informar isso. Então, ao final da citação, a gente utiliza uma expressão, entre aspas, grifo do autor, grifo nosso ou grifo próprio, tá? Para destacar aqui quem escreveu, que fez esse destaque. O terceiro tipo de citação é a citação indireta. Essa citação ela é baseada na ideia do autor, mas nós mantemos a ideia do autor, contudo escrevemos com as nossas palavras, diferente do que está na obra original. Então isso constitui uma ideia de paráfrase, que é o texto baseado na ideia do autor, mas com as nossas palavras. Aqui é preciso informar autor e ano, mas não aparece a página, porque não está tal qual consta na obra de um autor. Tá bem? E o último tipo de citação é a citação de citação. Bom, ela é usada quando não se tem acesso a uma obra original, tá? Chamada uma citação de segunda mão. Então, estou lendo um texto e nesse texto é citado um outro autor. Então, uma citação de citação. Tá? Para isso, a gente utiliza uma expressão apud, em itálico, que significa citado por, entre o autor que nós estamos lendo e o autor dono da ideia. Então fica assim, o sobrenome do autor da ideia original, o ano, seguido da expressão apud,
o sobrenome do autor da obra consultada, que é a obra que eu tive acesso, e o ano. Tá? Importante que você veja os exemplos no e-book da disciplina. Também sobre as citações, é preciso considerar a inserção dos nomes, que há 4 modos de fazer. Um autor, 2 autores, 3 autores, a gente mantém o nome dos 3. A partir de 4 autores, nós utilizamos a expressão itial, tá? Em itálico e com ponto final depois do A. Tá? E aí também a diferença, se aparecem fora do parênteses, a gente vai utilizar então um autor e o ano, 2 autores, fulano e ciclano, 3 autores, fulano, vírgula, ciclano e beltrano. Se for dentro dos parênteses, bom, aí nós vamos separar o nome dos autores por ponto e vírgula, sempre em caixa baixa com a inicial maiúscula apenas. Tá? E há detalhes da pontuação, detalhes da vírgula, detalhes de espaçamentos, que é fundamental que você olhe atentamente no material da nossa disciplina. Lá no e-book constam vários indicativos na unidade 3, então com muitos exemplos e com todos os detalhes. Então, a partir dessa videoaula, você acessa o e-book da disciplina e leia atentamente o que consta na parte de citações, especialmente nos exemplos de citações. Nas próximas aulas nós vamos tratar das referências no trabalho acadêmico. Até lá!